Muito mais do que um lindo dia e uma extraordinária semana, eu desejo para todos vocês, minha gente querida. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Nesta semana nós vamos pegar alguns textos que traduzem para nós profundos pensamentos do grande apóstolo Paulo e então estaremos orando em cima desses textos da Palavra de Deus. O tema da oração da manhã de hoje é o bem que eu quero fazer. Antes de prosseguirmos, eu tenho aquele pedido que é bastante importante e especial. Deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Nosso texto devocional do dia de hoje é Romanos capítulo 8, do versículo 16 ao versículo 20, que nos diz o seguinte: E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Palavras do grande apóstolo Paulo. Paulo, nesse momento, vai trazer para nós um grande contraste entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Sabe, gente querida, infelizmente muitas pessoas pegam esse texto e distorcem-no para querer justificar os seus erros e os seus pecados, dizendo mais ou menos assim: olha, se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, disse que o bem que ele queria fazer ele não fazia, imagina eu. Pois é, as pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. Paulo, quando está escrevendo o livro de Romanos, ele está aqui fazendo uma referência direta à sua natureza pecaminosa. E é óbvio, meus queridos, que o grande apóstolo Paulo vive um momento da sua vida como qualquer um de nós vive, numa constante luta entre a vontade de Deus e a nossa vontade, uma constante luta entre o espírito e a carne. Quando nós tentamos justificar os nossos erros, nós incorremos no erro de protelarmos uma mudança definitiva de posicionamentos e uma posição mais firme contra aquilo que se chama pecado. Afinal de contas, é lógico que a nossa natureza, que é pecaminosa, sempre vai tender a desejar as coisas da carne. É natural, até porque na nossa natureza nós temos esta inclinação para as coisas que não glorificam a Deus, não agradam a Deus e verdadeiramente nos afastam do trono da graça do nosso Deus. Bom, se eu posso deixar aqui 5 dicas sobre como vencer a vontade que muitas vezes vai contrária à vontade de Deus, aqui então segue as mesmas. Primeiro, dependa de Deus e renda-se a Deus. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, ao aceitar o sacrifício dele sobre a nossa vida, nós abrimos mão da nossa suficiência e depositamos toda a suficiência da nossa parte na pessoa de Jesus. Segundo, nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade de dizer não para a nossa carne. É lógico que não é uma tarefa fácil.
É claro que muitas vezes, infelizmente, nós vamos fragilmente cairmos em erro. Mas existe uma terceira questão tão importante, ao passo em que fazemos o mal que não queremos e nos afastamos da vontade de Deus, precisamos recobrar a nossa consciência e humildemente pedir perdão a Deus. É isso mesmo, nós precisamos, ao passo em que cometemos falhas, erros, que pendemos para os anseios da nossa carne e desagradamos a Deus, precisamos ouvir a voz do Espírito que habita em nós e então suplicarmos a graça e o perdão. Mas tem uma outra coisa tão importante e tão séria quanto todas as outras que já foram ditas até aqui. Nós precisamos assumir uma postura firme, porque afinal de contas, um abismo chama outro abismo. E se não tomarmos cuidado, nós vamos cair no laço do pecado, confissão, pecado, confissão. E aí simplesmente vamos traduzir diante de Deus que nós não nos arrependemos, porque se afinal de contas estamos escravizados a uma condição, então nós estaremos nos afastando da presença do Senhor. Por último, nós precisamos deliberadamente, decididamente, rogar a Deus por uma mudança de mentalidade. Minha gente querida, como é fácil nós voltarmos aos velhos padrões. Como é fácil termos os mesmos pensamentos anteriores à nossa rendição aos pés do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo aqui nos diz: e se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo não está aqui se justificando, ele está fazendo uma constatação. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Nós precisamos, como disse, assumir uma postura firme, consciente e não ficarmos justificando os nossos erros. Que Deus nos ajude nessa missão e nessa empreitada, que é um grande desafio. Se queremos receber dos céus o socorro sobre as nossas tentações, precisamos então reconhecer com todas as letras o que em nós está falando mais alto e dizermos: Deus me socorre. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo que o Senhor nos ajude. O bem que eu quero, às vezes é tão difícil fazer, mas não é impossível. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, nos ajuda nessa caminhada. Fazemos das palavras do apóstolo Paulo nossas palavras. Por vezes, o bem que nós queremos fazer, nós deixamos passar de largo. Tem misericórdia de nós. Nos dê consciência, nos dê forças, nos dê entendimento e nos ajude para que, no nome de Jesus, possamos trilhar o caminho do Teu coração. Que diminua eu e cada um de nós e que o Senhor cresça. Apenas, ó Deus, na dependência do Espírito será possível vencermos o mal que habita em nós. Fortalece o nosso coração, nos dê forças, nos dê coragem, por favor, Senhor. Confiamos em Ti e neste dia clamamos, dá-nos forças. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, sejamos fortes e corajosos e busquemos fazer a vontade do Pai. Um abração a todos, fique com Deus e até a próxima oração da manhã.